Olá, eu sou Catarina Stolpo, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo do Mais Saúde na Menopausa aqui pela TV Guaratuba. E nesse vídeo, meninas, nós vamos falar sobre um exame que é muito importante, está lá na nossa listinha, que não pode faltar, porque ele mostra risco de doenças cardiovasculares. E a maioria, às vezes, dos profissionais, às vezes não coloca, acaba esquecendo de colocar esse exame. Então, se você vai fazer uma bateria de exames aí, um check-up, é importante você olhar se esse exame está. E se não estiver, pedir pro profissional que está cuidando de você colocar, que é muito importante. É um exame que vai, se está alto, eu vou ter um risco maior de doenças cardiovasculares, que é a insulina. E hoje é muito comum a gente pegar esse exame com uma insulina alta, mostrando que você está com uma resistência à insulina. Mas, Catarina, o que é insulina alta? Quanto que deveria estar dando esse meu exame aí? Então, assim, o que os estudos mostram, meninas, é que uma insulina, o ideal é que ele esteja abaixo de 8. Quando ele começa a aumentar, aí 10, 12, 15, às vezes tem pessoas que chegam com 20, às vezes tem pessoas que chegam com 40 de insulina. Esse é um fator de risco cardiovascular, inflamação, aumento de peso, enfim, um monte de coisa. Significa que essa pessoa está bastante inflamada e está com muito risco de doenças cardiovasculares. E aí a gente sabe que na menopausa existem vários gatilhos que vão alterando tudo, levando a gente com maior risco de doenças cardiovasculares, assim como colesterol, problemas cardíacos, diabetes, enfim. E aí a gente precisa ter um cuidado maior, meninas, em se proteger, em fazer com que as nossas artérias fiquem mais limpas, para deixar esse risco aí dormindo, não aparecer. Porque na menopausa a gente sabe que vai ser pro resto da vida. E aí a gente tem que estar bem, com saúde, para que você viva, para que você tenha qualidade de vida. Então isso que é importante. E para isso a gente tem que se cuidar, não é verdade? Então o que a gente pode pensar assim quando a gente pega um paciente que tem insulina muito alta? Então isso vai me dar aqui, vai estar sinalizando que essa pessoa vai ter um risco de doenças cardiovasculares aumentado, um LDL, um HDL mais baixo e um LDL aumentado, né? Então, o que vai fazer com que aumente mais a espessura do vaso, colocando mais gordura ali naquele vaso. Então, a gente precisa melhorar esse vaso. Então, o ideal é que essa insulina, meninas, fique sempre abaixo de 8. Vamos imaginar assim, ó. Se a insulina... Como é que a insulina aumenta, Catarina? A insulina aumenta, meninas, quando pelo consumo de carboidrato. Então, eu comi lá, vamos imaginar, um pão francês. Eu comi um pão francês, esse pão francês ele vai se transformar em glicose. Essa glicose ela não pode ficar ali na corrente sanguínea, porque é tóxico para o nosso corpo. Então o seu corpo ele vai tentar te defender. Então o que ele vai fazer? Ele vai acionar o pâncreas para liberar a insulina, para tirar aquela glicose que está ali na corrente sanguínea o tempo todo. E aí quanto mais carboidratos eu como, mais glicose chegando, mais insulina chegando. E esse aumento da insulina vai me dar mais gordura, vai me inflamar e o risco das doenças depositando mais gordura na minha parede ali, vai me intoxicando mais, vai piorando todo o meu metabolismo.
Então, o que a gente tem que pensar aí? Qual é a dica? Então, se eu fui num exame, vamos imaginar assim, se eu fui fazer um exame, eu estava de jejum, eu não tinha alimento nenhum ali naquele momento, e eu estava de jejum. Então, pela lógica, não era para essa insulina estar alta. E é muito comum a gente olhar o paciente e falar assim, meu Deus, tá 40, 20, então muito alta essa insulina em jejum. Então significa que quando eu comer um alimento, um carboidrato, ele vai disparar muito mais. Então a gente tem que mudar o nosso estilo de vida para que eu consiga. E esses pacientes, meninas, que têm essa insulina muito alta, elas vão ter uma dificuldade tremenda no emagrecimento. Elas simplesmente podem até fazer dieta de fome, não emagrece, é tudo muito lento. Então precisa de uma mudança geral no hábito alimentar. Então precisa realmente começar a comer alimentos que não estimulem muito o carboidrato, diminuir esse carboidrato lá embaixo para que não aumente essa insulina. Então eu posso, por exemplo, vamos pensar, colocar alimentos que a gente chama de baixo índice glicêmico, que seria o quê? Consumir os vegetais, os legumes, sempre acompanhado com proteína. Então, vou comer uma abóbora acompanhado com proteína, um feijão, uma lentilha acompanhado com uma proteína. Então, todos os grãos, todos os legumes, todos os vegetais eu posso estar comendo acompanhado com proteína sempre. Então, meu consumo proteico ele tem que estar aumentado e o consumo de carboidrato ele tem que estar mais baixo. Então melhorar, por exemplo, quando eu vou comer as frutas, se eu comer uma fruta sozinha, eu peguei lá uma banana sozinha, eu vou dar um disparo grande aí dessa minha insulina. Então as frutas ideais é eu estar colocando as de baixo índice glicêmico, que é as frutas vermelhas, que é o abacaxi, que é o melão, que é o kiwi, que é a pera. Então são frutas de baixo índice glicêmico associado com fibras aí, para que eu não estimule tanto essa glicose na minha corrente sanguínea e comece a diminuir aquela insulina, porque o meu pâncreas não fique ali tentando formar insulina, mandar insulina em excesso lá para tirar aquele excesso de glicose. Então eu tenho que fazer uma mudança radical nesse consumo de carboidrato, eu tenho que baixar e aumentar mais a proteína, as fibras aí, para que eu vá modulando essa insulina e vá melhorando o processo. E uma coisa legal que os estudos também vêm mostrando efeitos benéficos no abaixar a insulina é o suco da beterraba crua. Então, assim, nossa, Catarina, a glicose vai aumentar. Então, a beterraba, meninas, crua, ela tem uma substância que chama-se taninos. Então, mas tem que ser crua, não pode ser cozida. Então, eu peguei lá essa beterraba, bati no liquidificador com uma água e tomei. Eu posso até passar na peneira ou posso tomar ali com aquelas fibras todas. Então, os taninos, eles vão fazer um aumento do óxido nítrico, que esse óxido nítrico, ele faz uma dilatação ali na nossa artéria. Então, ele dilata as nossas artérias, melhorando a oxigenação dessa artéria. Então, vamos imaginar que eu tô ali com uma artéria toda entupida, né? Cheia de gordura, inflamada. Então, quando eu tomo esse suco de beterraba, eu dilato e daí eu tenho uma oxigenação melhor ali, uma melhor fluidez daquele sangue, melhorando toda a oxigenação. Então, eu tomar ali um suco de beterraba umas 2, 3 vezes na semana é perfeito, sem açúcar. Não é muito gostoso, mas ele tem efeitos benéficos para fazer essa dilatação e melhorar ali a fluidez desse sangue, dessa oxigenação. Então vai melhorar demais. E de quebra, melhora a sua energia também. Então vale a pena investir no suco da beterraba ali 2, 3 vezes na semana, vai te ajudar demais. E fazendo essas mudanças que eu falei aí de alimentos, você vai ver
uma melhora incrível, e aí a insulina vai baixando, e aí as coisas vão entrando no lugar, você vai tendo mais facilidade para emagrecer e qualidade de vida. Então, fica essas dicas aí para você, se ame e se cuide. Beijos! Essa transmissão é um oferecimento de Gold Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Praia Central Imóveis, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, Rodem Madeiras, Lanches Bartô Burger, Amanda Paz, Escola de Natação, Supermercado Renascer, Ótica Paraná, VKL, Escola de Futebol, Log Urbano, Instituto Canto do Caiçara, ES Telecom.